Fala pessoal! Olha, finalmente o Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final nessa palhaçada e enterrou de vez a CPI do INSS. O que a gente viu ali não foi investigação, foi um verdadeiro balcão de negócios e palanque eleitoral. Enquanto os deputados usavam a estrutura pública para fazer campanha, o relator e o presidente da CPI faziam um malabarismo vergonhoso para blindar quem realmente deveria estar depondo, como o pessoal da Igreja da Alagoinha e o cunhado do Vorcaro. A justiça tardou, mas não falhou contra esse teatro da extrema-direita. Por 8 votos a 2, foi derrubada a decisão provisória do ministro André Mendonça, que permitia continuar os trabalhos mesmo sem o anúncio do presidente Davi Alcolumbre, o que Mendonça tinha chamado de omissão deliberada. O relator do caso, o ministro André Mendonça, afirmou que instalar CPIs é um direito da minoria garantido pela Constituição e que o mesmo entendimento vale para a prorrogação. Segundo ele, o direito de atuação também deve ser garantido. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo e depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Os autores comprovaram documentalmente que no dia 19/2/2025 apresentaram o requerimento CD 251898400 com apoio de 175 deputados e 29 senadores solicitando a prorrogação da CPMI do INSS por 180 dias. Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin não concordaram com André Mendonça. Eles defenderam o entendimento de que as prorrogações automáticas são incompatíveis com a Constituição. Se o direito constitucional da minoria se realiza com a criação da CPI e o destino da comissão fica a cargo do próprio parlamento, não é possível daí um suposto direito à prorrogação automática do seu funcionamento, a não ser pelos critérios próprios da luta política. A tentativa de prorrogação automática, ela desrespeita o fato certo e, mais do que isso, ela demonstra um total desvio de finalidade nessa tentativa de prorrogação. Para esse caso específico, me preocupa não permitir que a própria casa faça seus arranjos normativos. Nossa preocupação, pelo menos o que eu sinto nesse momento, é que essa aferição ela tem que ser feita pelo próprio presidente do Senado Federal. A decisão do STF hoje tem um grande vitorioso, é o sistema financeiro do Brasil. O relatório será lido amanhã e eu espero também votado amanhã mesmo. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as páginas da apresentação do relator. E encerramos uma CPMI, gente, que na história do Brasil teve os melhores resultados. Importante sempre a gente situar para vocês que nos acompanham que toda e qualquer fala de um parlamentar hoje em Brasília, ela está contaminada pela pauta eleitoral, pelos palanques eleitorais. Então, assim, tudo que a gente ouve é sempre bom lembrar disso, porque há muitas críticas possíveis de serem feitas ao método dessa CPMI do INSS, sem entrar no mérito original dela, Bruce, mas mesmo a forma como várias quebras de sigilo foram autorizadas, né, ali em votação ou pedidas, a forma como algumas votações aconteceram, enfim, daria para a gente falar várias coisas aqui, mas eu queria o teu olhar primordial para a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, um placar bastante confortável para que a prerrogativa se mantenha com o Congresso Nacional para a prorrogação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas não é qualquer CPMI, é uma CPMI que envolvia e que envolve a exposição de integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Que conclusões você tira do julgamento de hoje e reflexões que ficam também, até porque é muita autoridade em poucas mãos, não é, Abrúcio? Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, assinantes. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta. Do ponto de vista legal, não cabe ao Supremo Tribunal Federal prorrogar uma CPMI. Até porque, pense daqui a algum tempo, se houver alguma medida muito polêmica e que não tenha apoio majoritário no Congresso, se o Supremo prorroga a CPMI. Seria um escândalo. Não é isso que pode ser feito. A Constituição é muito clara, uma CPI tem que ter fato e tempo determinado. E quem determina o tempo é o Congresso Nacional. Só houve toda essa polêmica, na verdade, porque tem duas coisas. Primeiro, uma grande briga entre o Supremo
Supremo e uma parte dos parlamentares, que vai chegar à campanha com a discussão de impeachment de ministros do Supremo. E, em segundo lugar, Aline, porque muitos desses que estão na CPMI estão preocupados com a votação em outubro deste ano. A CPMI não fez um bom trabalho em relação à questão do INSS. Quem salvou a discussão do INSS no Brasil, e isso os aposentados têm que saber, foi a Polícia Federal. Foi ela que fez a boa investigação. A CPMI, inclusive, nos últimos meses, se perdeu completamente. O relatório vai ter um monte de coisa que tem pouco a ver com o que interessa. Não ocorrer de novo algo que ocorreu nos últimos 10 anos, o roubo do dinheiro dos aposentados. Então essa polêmica tem mais a ver com razões políticas do que com razões jurídicas. Até porque quando o Congresso reclama que o Supremo interfere muito no Congresso, o que ele faz no dia seguinte? Pede decisões do Supremo. No fundo, essa história toda, Aline, esconde o grande problema no debate aí da CPMI, que é a enorme concentração de poder no presidente da Câmara e do Senado. Eles têm um poder enorme e esse caso mostrou que o presidente do Senado pode ficar sentado, não estou nem discutindo o mérito, sentado numa história como essa, a vida eterna. Ora, por que então a Câmara e o Senado não diminuem o poder do presidente da Câmara e do Senado? Eles já tinham menos poderes no passado, mas desde Eduardo Cunha houve um conjunto de mudanças que aumentou o poder do presidente da Câmara e do Senado, porque isso beneficiou a maior parte dos congressistas, que ganharam, por exemplo, esse enorme poder de emendas. Por isso, é preferível fulanizar no atual presidente e não discutir a raiz institucional. É preciso descentralizar mais, democratizar mais o poder do Congresso, para que se discuta no Congresso se deve haver ou não a prorrogação de uma CPI. Mas essa decisão institucional, Aline, o Congresso não quer tomar hoje e, portanto, jogou a bomba lá para o Supremo. A notícia que a gente traz hoje é um alento para quem não aguenta mais ver o dinheiro do povo sendo jogado no lixo, com CPIs que só servem para lacração em rede social. Por 8-2, o STF derrubou aquela liminar do André Mendonça que queria manter a CPI do INSS funcionando na marra. E vamos falar a real. O Supremo agiu certo. Não cabe ao Judiciário prorrogar comissão parlamentar. Mas o que está por trás disso é o que a grande mídia não te conta com todas as letras. Essa CPI já tinha se perdido completamente. O foco ali não era proteger a aposentadoria do trabalhador, mas sim criar um ringue político para atacar ministros e proteger aliados. É revoltante ver como o relator e o presidente dessa CPI agiram. Eles transformaram a comissão num escudo. Enquanto a Polícia Federal, essa sim fazendo o trabalho sério de investigação, descobria o roubo do dinheiro dos aposentados, a CPI se ocupava em blindar nomes pesados. Cadê o depoimento do cunhado do Vorcaro? Cadê a investigação séria sobre os rolos da Igreja da Lagoinha? Nada. Eles preferiram usar o tempo para perseguir adversários e garantir palanque para as eleições de outubro. É o típico fio da meada da velha política que a gente precisa varrer do Congresso. Usam o nome do povo para proteger o próprio bolso e os próprios interesses religiosos e empresariais. O que o professor Abrúcio bem pontuou e que a gente precisa ecoar é: por que o Congresso tem tanto poder concentrado na mão de presidentes da Câmara e do Senado? Desde a era Eduardo Cunha, criaram-se monarcas em Brasília que decidem o que anda e o que para, baseado em emendas e favores. Eles reclamam da interferência do STF, mas no dia seguinte correm lá pedindo socorro porque não têm coragem de democratizar o próprio poder. A verdade é que a CPI do INSS morreu porque nasceu torta, servido de esconderijo para quem deveria estar na cadeia. O dinheiro do aposentado é sagrado e não pode ser moeda de troca para deputado bolsonarista fazer campanha. Já vai tarde.